Jesus voltando. João Nunes Maia. Pelo Espírito Shaolin. Jesus voltando. Voltou Jesus como prometeu à humanidade. Voltou o Mestre, cheio de bondade, sorrindo por nos garantir a sorte de ser feliz. E falou: Eu sou o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz erguida, iluminando a luz dos anjos, o roteiro dos arcanjos. Eu sou a felicidade. Jesus voltando foi a segurança da fé, a esperança das criaturas, foi a luz dos corações, a presença da ternura. Jesus voltando foi a alegria dos cristãos, renovando os sentimentos de todos os irmãos. Jesus voltando foi o clarear dos caminhos, as mentes libertando no silêncio, de mansinho. Jesus voltando foi a promessa cumprida, foi a volta, foi a ida das almas para o Criador. Jesus voltando foi a maior bênção dos céus para os que ficaram na terra, foi o amor. Compartilha desta festa, meu amigo, meu irmão. Procura educar os sentimentos, o coração, na disciplina do Evangelho, nas linhas do Senhor. Amplie o teu conhecimento pela luz do pensamento. Amplie o teu saber no esforço do querer, na senda do libertar, porque um dia sem esperares, um sol começará a nascer no teu coração, por amor e por amar. E esse sol é Jesus, livrando-se, dentro de ti, do lenho em que estava crucificado, dos braços da cruz. Irmão José Silvério. Página recebida pelo médium João Nunes Maia, em 12/03/85, Belo Horizonte. Prefácio. Jesus voltando é um livro diferente, na diferença do seu próprio aspecto, que vai mostrando a ressurreição de Jesus, de modo a nos educar na sua fala divina, em se fazendo humana. São 15 aparições do Mestre incomparável, Maria de Magdala e Paulo de Tarso, e, nesses encontros, encontramos diálogos que nos encantam e que nos instruem sobremodo, nos levando a grandes emoções. Quem já leu o livro Ave Luz, do mesmo autor, conhece os caminhos por ele percorridos e a substância doutrinária de que suas páginas são portadoras. A misericórdia de Deus, nestas lições, chega às raias do inconcebível. E isto nos indica o quanto pode o amor, que se desdobra em incontáveis caminhos para nos atingir, como a eletricidade atinge o seu objetivo, partindo da fonte, vencendo todos os obstáculos e iluminando as casas, as ruas, e fazendo funcionar as indústrias. Jesus Cristo é a fonte energética que nos ilumina a todos. Ele nos acompanha desde o princípio do mundo, desde o nosso despertar da razão, e alegra-se em nos ajudar. A caridade em suas mãos, transmuta-se em diligências, levando a fraternidade a ocupar lugar de destaque e a compreensão a crescer em todos os sentidos. Cada capítulo do livro Jesus voltando desata em nossos sentimentos lágrimas que nos refazem o coração, abrindo a nossa mente para a renovação interna. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que voltava, e cumpriu sua palavra, voltando no maior fulgor da sua expressão, como Espírito que dirige e orienta a humanidade. Tudo que ele disse foi o mais extraordinário que Deus nos facultou ouvir, e o que ele deixou de falar foi um silêncio divino. O Nazareno nunca nos deixou sem sua presença, nós é que nos afastamos dele, por ignorância. Quando se fala no Messias, seja em que assunto for, lembramo-nos, imediatamente, de tudo que possa ser amor, caridade, fraternidade, perdão, tolerância, solidariedade, arrematando com alegria, na pureza do seu comportamento. Jesus voltando, é o livro que estava faltando, por sua feição educativa, pois ele, Jesus, na sua sabedoria pura, tinha certeza que a sua doutrina não se espalharia no mundo, como aconteceu, sem a força da ressurreição, sem que ele demonstrasse o que vivia. O Evangelho tomou vida nova, brilhou mais que as estrelas com a volta de Jesus depois do Calvário, como ele tinha afirmado. Acendeu nos corações dos seus seguidores, com a volta, uma energia divina,
uma fé confirmada e uma alegria interna sem limites. Com a ressurreição, Jesus dotou os seus companheiros de uma coragem nunca vista ou sentida, de modo que os seus seguidores entregavam a vida às feras, cantando hinos de esperança, convictos de que ninguém morre com a morte do corpo. Por isso é comum nos meios espiritualistas dizerem que o sangue do Cristo nos predispôs à salvação. Ele, no Calvário, nos transmitiu essa serenidade, para enfrentarmos todos os tipos de testemunhos com amor, do modo como nos ensinou a amar. Jesus Voltando é um livro-luz, fazendo-nos crer que o céu está realmente mais perto de nós do que pensamos, e que os anjos trabalham ao nosso lado, para nos ajudar a compreender o quanto vale o homem que se renova. O leitor vai encontrar nestas páginas grandes ensinamentos. Ao lê-las, instigará a mente instintiva e criadora a trazer a época de Jesus para o nosso ambiente, e, então, poderemos respirar com ele e seus seguidores a mesma atmosfera de luz de que desfrutavam, quando da sua estadia na terra. Faça, meu filho, Jesus voltar para o seu coração, em um diálogo interminável, abrindo ou rasgando o véu que o separa dele, através da oração, como sequência de todos os dias e anos. Entregue-se à caridade em todas as suas modalidades de servir, começando no seu mundo interno e saindo dele para atingir o próximo, de sorte que a boa vontade do seu coração marque todos os minutos de aproveitamento, nas diretrizes do amor. Sabe como você pode encontrar-se com ele? Harmonizando a sua mente com ideias elevadas, iluminando a sua fala com palavras de amor, dando cadência a seus gestos, na luz da fraternidade, educando os seus pés para o trabalho honesto, entendendo o valor do perdão, sem especular o companheiro, amando a Deus sobre todas as coisas, sem se esquecer do próximo. Eis aí os caminhos da caridade que salvam todas as criaturas que se dispuserem a receber Jesus Cristo, na ressurreição de todos os dias. Que Deus nos abençoe a todos, e que o Mestre dos Mestres nos acompanhe para sempre. Saudamos, com todo o nosso carinho, o livro Jesus Voltando. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 28 de novembro de 1984. Jesus Voltando. Este livro nos fez lembrar e relembrar a presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo, que mais nos motivou para a esperança. Vem nos acordar dos cochilos filosóficos, tanto quanto das dúvidas que muitos carregam nos corações sobre a imortalidade. Jesus selou suas deslumbrantes mensagens de amor e sabedoria, fez com que a teoria se intrusasse com a prática, nos grandes fenômenos das suas aparições. Quem pode dizer quantas foram? Inúmeras. No entanto, o Evangelho registrou poucas, talvez por desconhecer as outras que foram igualmente verídicas, sendo que ele, o Mestre dos Mestres, continua, mais espaçadamente, a apresentar-se aos seus discípulos modernos, por meios que muitos desconhecem, mas que as suas sensibilidades registram com profunda confiança, renovando a fé, no incentivo à caridade com obras. O Messias nunca deixaria o seu rebanho sem direção, e está sempre no leme do barco, conduzindo os destinos de todos os povos, para o reino de amor, pelos caminhos da fraternidade pura. Jesus está voltando, e continua a voltar para todos nós, com a sua mensagem renovada, de acordo com a evolução dos povos. Não precisamos temer os acontecimentos, sejam eles quais forem. Ele, o Mestre, está ciente de tudo, com mais consciência do que todos nós juntos, se estivéssemos pensando, para resolver tais problemas. Quando um país se encontra sem solução para a sua economia, e perante seus vizinhos, quando a política esgota seus valores para a paz dos seus habitantes, é porque esses homens desconhecem o Evangelho e os seus valores, que contêm todas as soluções para os problemas. As dificuldades surgem porque uns encontram nos bens materiais a felicidade na terra, outros, nos poderes constituídos pelos próprios homens, e,
Mas alguns acham que a miséria é filha do analfabetismo, esquecendo-se de ver o contrário todos os dias. Países que são considerados civilizados, com todos esses poderes e quesitos aspirados pelas criaturas, sentem por dentro a miséria do mundo todo, com a consciência em chamas. Somente o amor resolverá todos os problemas da terra e dos céus. Somente o amor libertará todas as criaturas, da insegurança, do medo, da discórdia, soltando os laços da alegria a iluminar todo o coração e a inteligência. Porém, é bom verificar que falamos do amor que Jesus ensinou e viveu, um amor que não exige, que não fere, que não desdenha e que não se restringe à família. Quando os países se veem em situação dolorosa, sem saída, apelam para as guerras. Começam a destruir para construir de novo, matando, expoliando e oprimindo. Os grandes analistas internacionais não encontram outra solução e apoiam a belicosidade, como única saída para a renovação dos costumes políticos e para o bem-estar de uma sociedade vindoura. Sacrifica-se a massa, em favor de uma geração que desponta. Esta é a ideia do homem primitivo que ainda vigora na cúpula civilizada do mundo, destruir para consertar. Entretanto, o grande jurista, conhecedor profundo de todas as leis, Jesus Cristo, nos trouxe uma mensagem pessoal de resoluções diferentes. Desceu à terra com novas ideias a transmitir para todos os homens, e a sua vida foi uma fieira destes pensamentos, que tiveram e têm a capacidade de eternizar o amor no coração dos seus seguidores. Fora do amor não há salvação. Tudo que se faz com amor, os excertos demonstram a harmonia, capaz de nos levar à felicidade. Eis que já estamos às portas de um país do mundo, a dar o testemunho do que falamos, do que foi dito pelo Cristo de Deus, que reconhecerá sempre seus discípulos por muito se amarem. E os dirigentes desse país, já flutuam na atmosfera da terra. Uns já estão nela trabalhando em silêncio, e outros virão depois para consolidar a obra. Virão para ensinar os políticos, sem violência, sem opressão, o desprendimento dos bens terrenos. Eles incorporar-se-ão na ciência, com a mesma missão, de verdadeiros homens sábios, com maior interesse no bem-estar da humanidade usando o ouro para o bem das criaturas. Eles vão dirigir a filosofia, por amor à causa, sem que o dinheiro os faça tropeçar nas investidas da usura. Eles vão dirigir as religiões, como verdadeiros ministros de Deus e da luz, sem a ganância dos ambientes dos velhos credos, que somente veem em sua frente os cifrões. Haverá não violência que pregue o Evangelho, em todas as direções do saber. Haverá o respeito aos direitos dos outros. Os países devem se amar uns aos outros, receber o de que necessitarem e doar onde o pedido se manifestar, em trocas espontâneas, pelos canais da fraternidade. Os políticos de amanhã vão ser verdadeiros discípulos do Mestre quando aprenderem na escola do Evangelho as primeiras lições de amor quando se entregarem à missão de dirigir sob a ideia de servir mais, quando a fraternidade lhes ensinar que todos têm os mesmos direitos ante o Ser Supremo, e a economia universal. Onde existem detritos, aí os corvos sobrevoam. Se os pensamentos são inferiores, se as ações dos homens são contrárias ao bem comum, se vigora nos homens de mando o interesse individual, sobre estes homens se encontra o comando das trevas, e tudo se desarmoniza, e somente o amor, nos moldes do Evangelho, pode purificar o ambiente do coração e da inteligência, marcando na terra um novo dia, para a glória da vida e felicidade dos homens. Grandes espíritos já se vestiram de carne, para dar esse exemplo de fraternidade, despindo-se dos interesses próprios, em benefício da coletividade. Por vezes são adorados, mas nunca seguidos. E agora, a hora está soando, o chamado busca a todos, e os escolhidos estão nas linhas de frente, mostrando com dificuldades quem é o Cristo e a sua missão no concerto dos povos. A doutrina dos Espíritos foi e é uma misericórdia dos céus, para o despertar dos homens.
O evangelho começou a reviver por ela, porque estava envolvido nas letras que matam. E essa doutrina é progressiva, porque o progresso é uma lei de Deus em todos os ângulos da sua majestosa criação. As mensagens descem dos planos superiores todos os dias, em várias partes do mundo, e mais acentuadamente no Brasil. É um alerta para os homens acordarem do pesadelo da ignorância. Grandes coisas irão acontecer, por falta de desprendimento nos corações dos homens, mas a esperança com Jesus nos mostra um novo sonho e marca uma nova época, em que o amor deverá ser o ar que haveremos de respirar. Jesus voltando nos dá uma ideia da felicidade do porvir. Jesus ensinou milhares e milhares de homens na Palestina a viver da forma que mencionamos, e os seus argumentos eram seguidos de exemplos da sobrevivência da alma, como ocorre nesta obra. Ele voltou depois do Calvário, manifestando-se em vários lugares, e até em outros países, demonstrando assim que a sua palavra é verdadeira. Mesmo que você esteja com um pingo de luz nas mãos, sob os nevoeiros das trevas, não se esmoreça, que a luz multiplicar-se-ão pela fé e pelo amor. Os espíritos que brilham nos céus deste país, desejam que cada lar seja um esteio de força, onde o Evangelho seja estudado, tendo Deus como única fonte de vida, e Jesus como guia da humanidade. Muito se fala sobre o culto do Evangelho no lar, mas que é esquecido na sua verdadeira prática. Aqueles que desejam sentir a luz de Nosso Senhor, abram o culto em casa. A princípio, certamente encontrarão dificuldades, mas essas cessarão com a persistência e com as modificações dos velhos costumes, pelo empenho da luz que deverão respirar entre as quatro paredes. Este livro, Jesus Voltando, constitui um tesouro que o véu empanava e que a misericórdia fez surgir. Aqui trabalharam muitos espíritos, cada um debulhando favos de luz, de sorte a tornarem-se luzes, para melhor entendimento dos leitores. Jesus aparece a várias pessoas, e mesmo a grupos de homens, mostrando a eles que o Espírito continua a viver na plenitude da eternidade. Comanda a todos, de acordo com as necessidades, e ilumina ainda mais os conceitos sobre a verdadeira vida, e o reino de Deus que os espera. Esta foi a maior alegria dos seus seguidores. Paulo de Tarso foi feito no ambiente de aparição, no caminho de Damasco. E Ananias fortificou seu coração com a aparição de Jesus, pedindo para receber a Paulo, como sendo o vaso escolhido para a glória de Deus. Mostra-nos este livro 15 das muitas aparições de Jesus, que cada vez que se fazia presente, legava profundas instruções para os agraciados a fim de que ouvissem e vivessem as modalidades de amor. Porém, como nada se perde, elas não se perderam, estão guardadas como favos de amor na eternidade da vida, e a misericórdia fê-las aparecerem nestes simples escritos, nos quais nos esforçamos para que fossem o melhor, usando os meios que podemos usar, esperando que os homens comerem a se amar, mesmo disseminados em várias filosofias e diversas regiões, mas que o amor e o bem comum possam confundi-los num só rebanho, sob o comando de um só pastor. Esperamos as bênçãos de Deus pelas mãos de Jesus, para todos nós. Shaolin. Maria de Magdala. Magdala era um burgo pertencente à Galiléia, dos mais desprestigiados pela política da época, por não favorecer ricos recursos aos mandatários estrangeiros e aos sacerdotes vigentes. No entanto, tinha fama, que corria toda a Palestina, pela beleza das suas mulheres, e Maria era uma delas. Por onde passava, arrancava suspiros dos mancebos que a contemplavam, admirando-lhe os gestos, hipnotizados pelas linhas do seu corpo encantador. Os patrícios romanos que se assentaram na direção política da Palestina, e que viam nas mulheres somente fonte de saciar seus desejos, faziam passeios constantes a Magdala, onde se lembravam de Roma com mais evidência, assim como de Herculano e Pompeia. Também Sodoma e Gomorra se faziam refletir pelos seus hábitos extravagantes.
E como há espíritos desencarnados que alimentam os mesmos desejos da carne, Maria, com a sua vida, em parte forçada, por viver nos desequilíbrios emocionais, atraiu para junto de si 7 espíritos fora da carne, que igualmente saciavam seus desejos inconfessáveis, junto aos homens da mesma estirpe. E essa mulher era sempre atormentada por essas almas insaciáveis, no campo do desregramento de emoções sexuais. Ela, pela lei do país em que vivia, deveria ser apedrejada, como tantas outras que foram mortas em praça pública. No entanto, as leis foram feitas pelos homens, e esses mesmos homens as desfazem quando tocam seus interesses pessoais. As mais altas patentes romanas encontravam-se com Madalena, na sua luxuosa casa, e essa lei do apedrejamento, diante dos romanos, cedia lugar para depois, temendo consequências. Os sacerdotes temiam a espada romana e a agressão da águia por meios violentos. Maria era uma alma de grande sensibilidade. Procurava amor, amando a sua moda. Nunca se completava nessa busca física, mesmo mudando sempre de companheiro, que trazia de outras pátrias, modalidades diversas de comportamento no amor. Não exigia dinheiro em troca das satisfações dos homens, mas eles deixavam o que podiam dar, pela alegria passageira, e pela presença daquela mulher encantadora, que se lhes fixava sempre na lembrança, o olhar, e mesmo as palavras dignificantes de um entre que não maltrata, e que deseja somente a paz das criaturas. Maria Madalena era uma flor linda e sensível nas grossas mãos de seres brutais e incompetentes para compreender as emoções de que o seu coração era fonte. Maria conhecia o mar da Galileia, conhecia muitas cidades da Palestina, e quando essas entravam em festas, a sua presença era marcante, de modo que, às vezes, desarmava até mesmo seus detratores, pela candura e respeito aos atos religiosos. Nunca ofendia ninguém por palavras. Tinha sempre uma conversa de alegria, assim como repartia o que tinha em mãos com os pobres que vinham ao seu encontro, e, muitos deles, vinham pela força da sua beleza e candura. Gostava de conversar com os sacerdotes, e alguns deles lhe davam atenção. Maria, a mulher de Magdala, sofria conflitos inenarráveis, porque buscava um sentimento que ainda não compreendia. Quando conversava com os doutos, no fundo notava o interesse deles pela sua própria pessoa, interesses esses que ela conhecia, e que não tiveram poder de resolver os seus problemas do coração. Teve muitas propostas de unir-se a homens, para solidificar-se num lar, porém, no fundo da sua consciência, notava que não era esse o seu caminho. Atraía muita gente, sabia, pela sua beleza e a sua postura de nobre. Fez diversas vezes oferecimentos aos deuses, para encontrar a felicidade que buscava, e sentia distâncias imensuráveis entre ela e a paz. Nada lhe trazia o conforto ao coração, mas o que fazer? Tinha notícias de muitas mulheres que passaram pelos mesmos caminhos, ferindo seus pés, e que essas mulheres, não encontrando a felicidade que buscavam, tiravam suas próprias vidas, sacrificando-as para se libertarem das angústias. Entretanto, um impulso irresistível que nascia de dentro, não a deixava fazer o mesmo. Compreendia por intuição, na hora do sossego que os 7 demônios favoreciam, que o caminho certo não era aquele, que mesmo no mundo poderia encontrar o reino da consciência que não perde a serenidade. Ouvia falar muito sobre inúmeros sacerdotes de outros países, e teve a felicidade de encontrar um, em tempo de festejos, no grande templo de Jerusalém. Era um velho egípcio que nunca perdia a oportunidade de vir à cidade santa, para servir ao Senhor, não com holocaustos, mas com as palavras que nascem de uma inteligência sadia, revestidas pelas roupagens que o coração fornece, com o perfume do amor. Esse homem de Deus não se deixava conhecer, escondia seus poderes e suas virtudes, para ajudar melhor no silêncio da humildade e na atração da própria lei, para os encontros.
Maria de Magdala ia subindo as escadarias do templo famoso, com roupas que denunciavam nobreza, e foi atraída por aquele homem simples, mas que lhe dava segurança. Quis avançar alguns passos, mas algo a impedia de fazê-lo. Criou novas forças e pretendeu ir em frente, porém, não teve condições. Olhou novamente para o ancião e disse: "O que quereis de mim? Esmola." E foi tirando um cordão de ouro que conduzia mais, no bolso do seu vestuário, mas quando foi atirando-o ao respeitável homem, que, sentado, escorava-se em uma das colunas da casa de Davi, mudou de ideia e sentiu que uma voz lhe falava: "Conversa com ele." Talvez a palavra seja melhor que o ouro, Maria, e a presença, melhor que a palavra. Prosseguiu a voz: "Em muitos casos, quem tenta doar recebe mais. Não julgues pelas aparências. Deus, o Todo-Poderoso, manifesta-se às pessoas, pelos meios mais simples." Ela sentiu uma espécie de vertigem na hora, e foi amparada por ele, não sendo vistos pelos transeuntes, que passavam com as mentes ocupadas nas festas e nas oferendas organizadas pelos sacerdotes do templo erigido por Salomão. E Maria se sentou rente ao velho sacerdote, com os ouvidos atentos para ouvir o que ele pretendia lhe dizer. Maria de Magdala sentiu como que uma regressão de memória, e pôde lembrar muitas coisas do passado que, mesmo na inconsciência dos fatos, ficam em silêncio, até que o estado consciente volte às atividades normais. Deu um profundo suspiro, e disse com a gentileza que lhe era característica: "Meu senhor, não desejo especular quem sois ante a vida, nem perguntar o porquê de forças que desconheço me atraírem para junto de vós, que não conheço, com tamanha espontaneidade. Sinto-me feliz ao vosso lado e devo escutar-vos naquilo que preciso ouvir. Pelos deuses, ficai à vontade e falai o que pretendeis dizer-me, porque ando em busca de um tesouro, e creio fortemente, dentro de mim, que o que busco poderei encontrar no mundo em que moro. Podeis falar, se tentas confortar a quem padece." O sacerdote Tales, compreendendo o momento de doação de quem sofre por dentro chagas mortais, e fome de algo que desconhece, disse com serenidade: "Minha filha, pelo que vejo estamos aqui neste templo, para este encontro que sempre tive em mente. E o que posso lhe dar é a semente de algo que já germinou em mim, pela bondade de outros que passaram pela terra, e que fui agraciado em receber." Tales meditou um pouco, diante de tamanha beleza física e promessas espirituais, sem as emoções inferiores que Maria costumava despertar nos homens, e falou com brandura ao seu coração sensível: "Conheço a sua fama como mulher de beleza rara nesta terra, e tenho pena por saber os caminhos que percorre. A sua presença não me atrai como queira pensar. No meu país, as jovens escolhidas para servirem aos deuses, a fariam envergonhar-se diante delas, pela juventude, encantos físicos e morais. Não quero diminuí-la com argumentos, é somente para que saiba com quem você fala, e se sinta à vontade com quem anda pelos caminhos do verbo, e, a presença de um homem diferente, que nada exige do que você tem para dar." Maria de Magdala assustou-se com a conversa daquele ancião, realmente diferente de todos os homens com que ela travara amizade. Sentiu-se envergonhada pelo que ele dizia, por ele conhecer a sua vida, que não trazia muitos transtornos para sua consciência em despertamento, mas que, quando se tornava assunto ventilado por outro, era como flecha envenenada que feria o coração, principalmente o seu coração de mulher. E o modo pelo qual o sacerdote Tales falava, feria mais pela sua superioridade. O orgulho de Madalena atingiu as raias do egoísmo, como sendo uma explosão no reino da vaidade. Sentiu-se destruída por poucas palavras. Ouvira tantas vezes, rente aos ouvidos, palavras amáveis dos patrícios romanos, que mesmo em Roma, a cidade-mãe do mundo, nunca tinham visto mulher igual, nela se personificando a felicidade sensual. E se assim diziam homens,
alicerçados nas posições de mando e das finanças e belos atletas, como aquele ancião, quase um maltrapilho, dizia o contrário. Sua cabeça rodou e passou por um cochilo, daqueles em que a emoção contraria os desejos e fez perder a consciência. Entretanto, ela, como mulher que já aprendera a resistir a muitos problemas da vida, e que uma virtude é aprender igualmente com os romanos, a de não se abater por nada, e sempre que puder, alimentar a coragem, força poderosa no mundo, que em todas as vitórias aparece marcando presença, levantou a fronte com a impetuosidade característica da sua personalidade, pensando no que desejava para sua liberdade moral e tranquilidade de consciência, dizendo sem rodeios: Senhor, os meus respeitos pelo que dissestes a mim, e pela coragem de enfrentardes uma mulher capaz de desmoralizar, se quiser, qualquer homem, tanto na política como na religião. Conheço a vida dos maiores desta terra, por viver com eles às escondidas na noite, eu tenho coragem de dizer, eles de calarem. Porém, o meu coração pede-me para vos ouvir, coisa que raramente acontece. Falai o que reservastes para mim, e que os deuses abençoem nós dois, sendo mais a quem possa tirar proveito. O reverendo senhor, que assimilava tanto os seus pensamentos quanto palavras, já tinha na ponta da língua os meios de escrever em seu sensível coração, e foi dizendo: Mulher, que Deus nos ajude para que seja minha filha dos sentimentos. Venho a este templo, não para desfrutar dessas festas exteriores que muitos procuram. Procuro cuidar da verdadeira morada do Senhor, dentro de mim. Aceito e amo o Deus único que a sua raça adora, porém, eu trilho por outros caminhos, e escolhi os mais difíceis, a senda interna, em busca do céu no coração. Desejo lhe dizer uma verdade que já conheço, por misericórdia da divindade, que um profeta anunciado pelos seus próprios profetas, já se encontra no seio da sua própria família de Israel. Eu falo do Messias prometido há muito tempo. E eu já o conheço pela graça de Deus. Ele traz com abundância o que você procura. Indague sobre onde ele reide e fale com ele, enquanto você se encontra ansiosa por amar. Acho que não devo falar mais. Que a paz seja com você. Desejo vê-la reformada e compreendendo o objetivo verdadeiro da vida. Levantou-se naquela gentileza que até ao seu ex que o corpo se acostumara, e falou amavelmente: Adeus, minha filha. Que Deus a abençoe. Em poucos minutos de conversação com Thales, Maria mudou. Saiu cambaleando pela escadaria afora. A sua cabeça tornou-se um turbilhão, onde pensamentos variados riscavam o mundo craniano, com promessas para uma vida enobrecida. Sua mente foi entregue apenas àquele profeta do qual já tivera algumas notícias, reafirmadas pelo sacerdote egípcio, Jesus de Nazaré, cidade agraciada por Deus, que ela já conhecia pelas suas andanças na região. Maria voltou para Magdala sem aquele entusiasmo da vida mundana. Pensava muito no que ouvira no templo de Salomão, e os seus pensamentos corriam o mundo em busca do amor que tanto sonhara, e partiu ao encontro de Jesus, o Nazareno anunciado pelos profetas e sacerdotes, como sendo a esperança da humanidade. E teve a oportunidade de ouvir, não muito longe de sua cidade natal, a palavra do Divino Mestre. Sentiu no coração que o Cristo era verdadeiramente muito maior do que o que se falava dele. As suas palavras ressoavam no seu peito, como se ele morasse em sua sensível alma. Não esqueceu uma só das suas advertências e passou a compreender por que tanta gente o procurava. Os patrícios romanos que sempre a buscavam e que perderam a sua presa, tomaram-se de ódio pelo Nazareno, por causa da fascinação de Maria por ele, e ela, no impulso santo de amor por ele pelo que ele falava e fazia, não teve outra preocupação que não fosse a de buscá-lo em diversos pontos da Galiléia, para ouvi-lo, na frequência que o seu coração desejava. Teve a oportunidade de vê-lo descendo de um barco com seus discípulos em Betsaida. Sentiu seu olhar profundo e meigo na saída da igreja dos pescadores,
em alta madrugada. Ouviu sua palavra metálica e harmoniosa, perto da fonte da Virgem, em Nazaré. Conversou muitas vezes com alguns dos seus seguidores, mesmo em trabalho de pesca, sendo que alguns lhe davam pouca atenção, dada a sua vida em Magdala. Mas, mesmo assim, ela avançava em busca do sol que habitava a Palestina. Assistiu a fenômenos transcendentais, feitos pelas mãos divinas, e inundou o coração de fé, de sorte que já não havia dúvida na alma, de que aquele era verdadeiramente o Messias anunciado pelos céus. Teve, várias vezes, impulsos de ir ao encontro do Mestre, conversar com ele frente a frente. No entanto, lhe faltavam forças para esse marco em sua vida. Aprendeu a orar, com alguém que tinha compaixão dos seus conflitos, e usava a prece para alimentar seus ideais mais nobres. Partiu um dia, decidida, para Cafarnaum. Soubera que Jesus deveria estar ali, em casa de Simão Pedro, com seus discípulos. A sua vida já não lhe pertencia mais. O que falava em seu arfante peito era um ideal que não sabia bem delinear seus roteiros. Multidões aglomeravam-se na cidade, que se localizava nas franjas férteis do mar da Galileia. A simples residência de Simão sumira, entre o aglomerado de criaturas que tinham a mesma sede de Maria, da água da vida, do amor de forma divina, que Jesus doava e ensinava todos a conquistar. Cada árvore era uma morada de pessoas doentes, que esperavam a passagem do Senhor para serem abençoadas. Maria avançou dentre a multidão, sentindo aquele entusiasmo dos primeiros momentos, de vê-lo e escutar-lhe o verbo, como música celestial na boca de um anjo. Adentrou o casebre do pescador e viu dois grandes olhos a fitá-la serenamente. Ela caiu de joelhos diante do Mestre, sem o menor constrangimento que pudesse tolher seus sentimentos de fraternidade. Sentiu que seu coração batia em outra dinâmica de coração de mulher, com direitos de amar. Quis abrir a boca para falar-lhe, mas os seus lábios não lhe obedeceram, e diante desta dificuldade, usou a força que não se esgota, nem se desfaz nos momentos difíceis, o pensamento. E falou nas ondas que lhe competiam dizer, por saber que o Mestre entendia todas as línguas que se propusessem articular. A multidão silenciosa pela atenção que era dada pelo Senhor àquela mulher que muitos sabiam da má vida junto aos patrícios romanos. Uns julgavam em seus corações, outros cerravam os olhos em respeito ao ambiente, e esperavam todos a fala do Messias, para a mulher de Magdala. Do olhar do Mestre eram projetadas duas faixas de luz, onde o azul de todas as nuances desaparecem, pela pobreza de comparações, penetrando na alma da mulher faminta de paz, ativando todos os seus centros de força. E Jesus lhe falou mentalmente: Minha filha, chegou o teu momento de decidir. Queremos te ouvir para que possas nesta hora ajudar as criaturas que aqui vieram buscar a mesma água que deve te fartar a sede. Maria, ajoelhada, abriu os olhos ante a postura divina a lhe escutar. Lágrimas escorriam, molhando o véu que lhe cobria a cabeça, e disse com emoção que nunca sentira tão intensamente como naquele momento: Senhor, já te ouvi muitas vezes, sem a coragem de procurar-te, pelo que sou diante da sociedade dos homens. Afastei-me da minha família, a quem devo o sangue que corre em minhas veias. Não fui ainda apedrejada e morta em praça pública, por certos direitos que o coração busca em outros corações que exigem o que tenho para dar. Mas tudo enfrentei, porque o amor desconhece barreiras, e sendo preciso, entrega-se ao sacrifício, por momentos de prazer. Entretanto, sinto há muito tempo, que não é esse tipo de sentimentos que procuro, pois ele é breve, e o que desejo e sei que existe, é eterno, com a mesma eternidade de Deus. Perdoa-me se falo de coisas que não dever-se falar, diante de tamanha sabedoria e pureza inconcebível para mim, pobre pecadora, talvez sem remissão. Fechou os olhos, ampliando a audição para ouvi-lo. E Jesus,
com a mansuetude que lhe caracterizava a personalidade, respondeu-lhe com clareza: minha filha, não deves pensar na perda das tuas esperanças. O sol que nos clareia a todos, como sendo o olho de Deus em nossos caminhos, também nos dá vida, e faz da terra um celeiro de provisões, sem restrições aos moradores dessa estância da vida. No entanto, ele se esconde por um pouco, para que possamos confiar na sua volta, e a bondade do Criador o fará voltar com o mesmo esplendor, nos fazendo recordar todas as alegrias e fortalecer todas as esperanças, para nos assegurar o futuro de paz. Deves confiar em Deus sobre todas as coisas, em ti mesmo e no próximo, pois a confiança constitui uma semente de luz, que sempre nos lega algo de amor de quem devolve o carinho recebido. Se me ouviste, em se a minha voz continua a te convidar para a seara de Deus, não turbes o coração nas dúvidas do caminho. Se tua decisão pôde enfrentar os perigos da lei que poderia te apedrejar, sacrificando-te em praça pública, é certo que teu coração mostra sinal de que a tua coragem pode ser maior, quando encontrares o verdadeiro amor que tanto desejas. E na verdade te digo, que eu sou este amor que procuras. Este amor, minha filha, é despido de sentimentos inferiores, porque ele é permanente. É permanente porque é universal. É universal porque não violenta. Não violenta porque não exige, e não exige por estar em plena harmonia com todas as leis do Criador. A jovem de Magdala, embevecida na ternura do Mestre, movimenta os lábios, e com dificuldade fala para que todos ouçam, por sentir ser esta vontade de Jesus. Senhor, então somente este amor de que falas, e que ainda não entendo do modo que entendes, é que o salvará a humanidade. Parece-me que este amor que vives e que apregos nasce do sacrifício. O Mestre deu um pequeno sorriso, e expressou com bondade: ei-nos dada a certeza, Maria, de que começaste a ter o entendimento sobre o verdadeiro amor, aquele que une todas as criaturas em um só clima de paz. Todos os momentos que nos levam a satisfações egoísticas, que requerem ciúme e que nos pedem defesa, esquecendo a honestidade, momentos de prazeres passageiros, não são o amor que buscas. Podem ser até alguns dos seus inúmeros caminhos, não obstante, não é o verdadeiro. Eu sou o caminho por onde deve passar quem procura o amor, mas essa diretriz é estreita e cheia de dificuldades, porque sem sacrifício interior, na posição em que se encontra a humanidade, não pode existir a felicidade do coração. Eu sou essa a verdade, e devo mostrá-la a todos os que me acompanham, para que cada um descubra a si mesmo, e vença suas próprias deficiências na plenitude da vida. Se queres saber quem eu sou a paz que nunca esquece o trabalho honesto de cada dia. Eu sou o trabalho que nunca desaprova a sinceridade nos deveres de todos os momentos. Quem busca felicidades no percurso da sua vida, planta as sementes das dificuldades para o futuro e colhe os embaraços em forma de enfermidades e problemas de todas as ordens. Quem decidir me acompanhar, tem o dever de entregar a sua vida aos deveres que a consciência aceitou diante de Deus. Verdadeiramente, não há salvação sem o amor, mas não há amor sem sacrifício pessoal, sem esforço na subida da terra aos céus. Verdadeiramente se estende uma escada, de nós a Deus, e cada degrau exige um esforço de quem deseja conquistar a paz. O silêncio dava a entender que naquele momento não havia ninguém ouvindo o Senhor, dado o nível de educação dos ouvintes e do ambiente espiritual em torno de Jesus. Maria chorava, no clima amoroso da atenção do nosso Senhor, e disse entrecortando a voz: Senhor, acho-me muito infeliz, por não ter aceitado muitos convites de mancebos bem postos na vida, e de intenções honestas, para que pudesse ser mãe e ter um lar, como as outras mulheres. Deverei ser castigada por Deus, por não cumprir seus desígnios. Que fazer para reparar-me? Muitas mulheres ali, do mesmo nível de Maria de Magdala,
negando a maternidade, e mesmo homens que escapuliam aos deveres de serem pais, punham-se a escutar com grande interesse o diálogo do mestre com aquela mulher em desespero, onde o coração estava em pleno julgamento. Jesus, na sua gentileza imperturbável, diante da multidão que nunca mostrava cansaço, respondeu com discernimento. Nem todas as criaturas na posição de mulher ou homem vieram à Terra para serem mães ou pais, na formação de um lar que todos devemos respeitar. Há uns designados para outras tarefas, e por vezes mais excelentes, como a de ser pai e mãe de todos que os cercam. E quando isso acontece, são inspirados pelo verdadeiro amor, que desconhece, como dizes, barreiras de todas as qualidades. O amor puro é uma unidade de sentimentos que se afiniza com a fraternidade universal. Todas as mães desejam ter filhos sádios, e esmorece quando a vida lhes oferta crianças que precisam mais de sua atenção e do seu carinho, para uma recuperação mais longa. Todos os pais esfriam, ante o seu pedido a Deus, quando em forma de filhos surgem jovens que não gostam da educação, e se entregam à vadiagem. Todos, ou quase todos os preceitos que andam de boca em boca, é que Deus sabe o que faz, mas nas horas em que lhes vêm as dificuldades, blasfemam contra as oportunidades de servir, é compreender, é sacrificar os momentos de satisfações passageiras, em favor do pedido espontâneo dos céus, que é o amor nos buscando. Todos que nos ouvem, e muitos que devem nos ouvir no mundo, haverão de passar por duras provas, para que a felicidade possa surgir no coração, porque o céu existe em primeiro lugar dentro das consciências, e sua manifestação mais visível é a tranquilidade imperturbável, a alegria permanente nos deveres a cumprir, e o amor irradiando-se em todas as direções. Deves aceitar a vida como Deus a fez, as leis como o Senhor as determinou, e os fatos como ele vierem. Entretanto, nunca deves cruzar os braços diante das tuas obrigações. Se queres escolher a melhor parte, vê as crianças doentes que precisam de amor e carinho, que eu estarei lá. Vê os leprosos nos vales imundos, esquecidos do mundo, e leva a eles a palavra e a presença, que eu estarei lá, te ajudando a entender por que eles vivem nestas provações. Renuncia, minha filha, aos prazeres da carne, em troca dos prazeres espirituais, que são eternos e que trazem profunda alegria de viver, por sentires nesse exercício, o amor de Deus a penetrar o teu coração, e saibas que ele é de permanência eterna. Maria, já receosa de levantar-se daquela postura de respeito ao Senhor, e de não poder mais encontrar-se com ele, devido não ser aceita no meio dos judeus de vida reta, olha para o Mestre sem falar. E ele a entende, sem que os outros ouvintes percebam o sofrimento do coração de Madalena, e responde com brandura. Maria, deves crer acima de tudo na bondade de Deus. Ele te trouxe aqui, para que pudesses alegrar o teu coração. Não tenhas medo da sociedade. O julgamento dos homens não pode alterar o teu amor, se ele verdadeiramente é o amor de que te falo. Compadece-te de ti mesmo e confia em teus poderes espirituais, sem esquecer a confiança em Deus, porque todos somos irmãos e filhos do mesmo Pai que está nos céus. Não percas as oportunidades de servir, quando alguém bater em tua porta. Esquece a razão na hora de doar, e sacrifica as coisas fáceis, lembrando que o esforço próprio é o selo da verdadeira aquisição dos bens imperecíveis. Na terra, a noite sucede ao dia, para depois fornecer diante do sol, numa alternância necessária. No entanto, para quem sobe aos céus, tudo é dia, as claridades são permanentes nos nossos caminhos, onde as dúvidas desaparecem. O mal passa a não existir e somente o bem e a felicidade dominam os nossos destinos. Se andamos à procura das bênçãos de Deus, precisamos ter onde guardá-las, e somente o celeiro do coração que ama, tem as condições de acumular esse suprimento da divindade. Maria levanta-se para sair, e encontra o olhar fuzilante de Simão que entra.
Entende que estava dentro de sua casa, e com esforço de sentimentos, despeja no apóstolo todo o amor que podia ofertar, sem palavras, e sai de mansinho, convicta de que encontrou o Messias prometido tanto para as tribos de Israel, como para as tribos do mundo inteiro. Os espíritos inferiores que a acompanhavam, não resistindo ao amor, procuraram todos os meios de atacá-la, mas não encontraram afinidade com o coração que mudou de ritmo nas linhas do espírito. Um deles, mais ligado a ela por laços de muita profundidade, sentindo a mudança da mulher de Magdala, passou a mudar também, e a acompanhou até os últimos dias da sua existência na terra, abraçando-se, no além, como companheiros de eternidade. Os outros se foram, buscando em outras paragens companhias afins, que pudessem lhes servir de pasto para a fome de inferioridades. Maria de Magdala procurou mesmo a melhor parte para sua vida, servindo de consolo e esperança para os que sofriam. E nunca mais perdeu de vista seu mestre, quando possível, o acompanhava com as multidões. Em Naim, assistiu ao Senhor fazendo o filho de uma viúva retornar à vida, já dentro de um esquife para ser enterrado, devolvendo àquela mãe tudo o que ela tinha, o único filho, a sua esperança. Este tornou-se um pregador do Evangelho e foi sacrificado nos arredores de Jerusalém, sorrindo para as estrelas, como que grato aos céus. Teve a oportunidade de lavar os pés do seu Senhor, com o mais caro perfume com que por vezes tomava banho, na espera dos carinhos romanos, na ilusão de que permanecessem aqueles amores. Sentiu e viveu o desprendimento das coisas passageiras, e integrou-se na comunidade dos banidos da sociedade. Assistiu a muitos fenômenos pelas mãos santas do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ao encontro de Bartimeu e conversou com ele, acendendo em seu coração maiores esperanças, que não fossem ver com os olhos da carne. Conviveu com Maria Santíssima e escutou todas as suas histórias e dignas experiências. Humildemente buscou todos os discípulos e fez amizade com eles, indo em todas as reuniões a que a sua presença não fosse estorvo para os que não compreendiam a verdadeira vida. Quando soube da perseguição dos judeus, políticos e sacerdotes contra o Mestre, não abandonou sua mãe, e subiu com ela o Calvário, com a dignidade de uma mulher que ama, na verdadeira acepção da palavra amor. Quando os cravos perfuravam as mãos e os pés do Mestre, sentiu a mesma dor no coração, diante da turba inconsciente. Não teve ódio, sentiu compaixão, porque verdadeiramente eles não sabiam o que estavam fazendo. Desceu do Monte da Caveira amparando a mãe de Jesus, ao lado de João Evangelista, e dentro da alma sentindo a esperança das suas palavras, segundo as quais no terceiro dia ressuscitaria. Após a morte de Jesus, caiu um manto de tristeza em toda a Palestina. A natureza fechou o semblante em estrondos e raios, em chuvas e tempestades, como que anunciando o findar das esperanças na eternidade. Os discípulos se reuniam somente com uma esperança, a da ressurreição, que, se não houvesse, tudo estaria por terra, o Evangelho seria igualmente esquecido. A fé, porém, vibrava nos corações de muitos, como chama divina da divina chama, e Maria, mesmo na espera da ressurreição do seu Mestre, não esqueceu as promessas, não ficou em casa perdendo tempo, pensando no que deveria acontecer. Naqueles dias de espera, foi em busca das mães aflitas, dos velhos sem teto e das crianças órfãs, orando muitas vezes ao dia, mas andando e servindo. No terceiro dia, como havia Jesus anunciado, Maria Madalena passou a noite em casa de uma das suas companheiras de trabalho, de estudo de mudanças, e na madrugada, sentiram vontade de visitar o Mestre em seu túmulo. Chegando lá, este estava vazio, e 2 anjos do Senhor lhes disseram: "Quem procuram não está. Ressuscitou, como afirmou para todos os seus discípulos." Elas, assustadas, saíram para avisar os apóstolos. E já a caminho, abriu-se uma flor no espaço vazio, de tamanho descomunal,
com o sol já beijando a natureza em festa. E de dentro desta rosa saiu o Mestre dizendo: a paz seja convosco. Maria Madalena ajoelhou-se. Salomé, mãe de Tiago e João, também. E outras tantas, não suportando a luz, saíram correndo para anunciar às criaturas a volta do Divino Mestre. Madalena avançou para aproximar-se mais de Jesus, que desceu rente ao chão, sem tocá-lo com os pés. Ela quis beijá-los, chorando de alegria e de felicidade, e ele mesmo, mansamente disse no mesmo tom do seu canto: filha, não me toques por agora, ainda não fui ao Pai. Voltei para dizer aos meus filhos, a todo o meu rebanho, que a morte não existe. Vai e anuncia a todos que queiram ouvir, que estarei na frente de todos que escutaram a minha palavra, e que estão despidos das maldades humanas, do ódio, do orgulho e do egoísmo, da maledicência e do apego às coisas materiais, que somente o amor salve e tem o poder de dar vida aos que amam. Passou uma nuvem, como que separando as outras mulheres de Maria de Magdala, e elas dormiram orando, hipnotizadas pela luz celestial. E Jesus ressurgiu frente a frente com Maria, circundado por uma policromia divina, sem que Madalena pudesse encará-lo com demora. Disse, paternalmente, à discípula: compreendo teu drama, minha filha, e sei das dificuldades que poderão surgir em teus caminhos, para alcançares o amor verdadeiro. Entretanto, estarei contigo em todos os sacrifícios internos, que buscarem o aprimoramento do coração. As promessas que deverás escutar dos homens insaciáveis do reino da carne serão muitas, mas serão igualmente breves, pois não têm fundamento no coração. A tua vida deve ser outra, de sacrifício desses desejos, para que tua alma abra as asas, e sem apego, voe para buscar suprimento no infinito. Deus é a única segurança de todos nós. Confia trabalhando e espera servindo, que a luz não te faltará em teus caminhos, mesmo que sejam árduos. Tinhas, antes que eu me conhecesses, um véu que nos separava, como as trevas da claridade. Este véu somente se rompeu pelo poder do amor, aquele que desconhece os sacrifícios e que se empenha em servir sem distinção, como o sol e a chuva, como os ventos e as bênçãos de Deus. Nunca percas as oportunidades de ser útil às criaturas, mesmo que elas não entendam a ação benfeitora do teu coração generoso. A vida consiste em harmonia dos pés à cabeça, da terra aos céus. Eu vim para guiar a humanidade, e ela de pronto não vai entender, mas o meu Pai me ensinou a esperar, e isso eu faço desde quando o mundo é mundo. A esperança me mostra que os homens não são maus. Eles ignoram os seus próprios destinos e por isso ofendem e caluniam, e tais gestos constituem a arte dos que desconhecem a verdade. Deus não trava discussões com ninguém, e vence a todos. Delibera as suas leis e todos o respeitamos, pela grandeza do seu amor e radiação dos seus sentimentos. A fraternidade é uma lei que circula em toda a criação, e o amor é o seu hálito do qual todos somos dependentes para viver. Silenciou um pouco, para que a música do seu verbo pudesse atingir as profundezas do coração de Maria, e disse novamente com amabilidade: chora, mulher. Chora, para que algo de dentro, que não deve ficar, saia do teu coração, pelas vias que têm direito às lágrimas. Ela quis cobrir o rosto diante do Senhor, ante a clareza com que ele via e sentia seus pensamentos, mas logo achou que era covardia. Abriu os olhos para vê-lo de novo, e contemplou a mais linda figura que nem os seus sonhos poderiam dar notícias, envolvida por aquele magnetismo superior. Teve forças para falar, e disse baixinho, envolvida nas ondas de respeito e gratidão: Divino Mestre, eu desejo entregar-me de todo o coração ao trabalho do bem, mas a minha insignificância destrói todos os meus ideais. Diante de ti eu desapareço, fico sem condições de realizar alguma coisa em que me empenho. E se os teus discípulos não me aceitarem, mesmo como companheira que lhes possa lavar os pés?
Tu deves ter observado o olhar de Simão Pedro, quando eu estava em sua casa. Eu fui para buscar-te, sem outra intenção que não fosse aprender a amar, do modo que ensinas. Sinto-me sem rumo, mesmo sabendo que és a minha esperança de viver e de nascer para as leis de Deus em ti. Quando eu lavava os teus